Graça e a paz, irmãos. Eu convido você à leitura da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, apenas o versículo 14. Nos diz assim: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Irmãos, há um seriado que toda criança, todo adulto já assistiu, que passava na rede SBT, do Chapolin Colorado. Era um herói desastrado, mas que sempre surgia quando uma pessoa fazia uma determinada pergunta. Ó, quem poderá nos ajudar? Diante daquela situação aparecia então esse super-herói atrapalhado que com toda sorte, com todos os desastres, ele ainda conseguia resolver os problemas daquela pessoa. O fato é que todo ser humano ele passa por dificuldades e situações em que precisamos de ajuda, mas há uma situação que nenhuma outra pessoa pode nos ajudar, que é aquela que se refere à salvação da nossa vida. Veja bem, Paulo, até o versículo 24 desse texto, ele vai falar muito sobre a pessoa de Jesus. Mas, para falar dele, primeiramente, ele nos falou da libertação que Deus realiza na nossa vida, como nós meditamos ontem, no versículo 13. Então, nesse complemento, Paulo vai nos mostrar que toda a nossa salvação está na pessoa de Jesus. Havia um motivo para Paulo fazer isso. E esse motivo ele vai mostrar nos capítulos posteriores, mas antecipando um pouco, é que havia alguns ensinos falsos que apontavam para que as pessoas elas poderiam ser salvas mediante os seus próprios esforços e através de certas observâncias, como ele vai mostrar lá no capítulo 2, do versículo 16 até o versículo 23. Isso era algo muito parecido com o que às vezes nós ouvimos hoje. Como é que você garante que você vai entrar no céu? Algumas pessoas falam, seja boa com as outras pessoas, dê esmolas, ajude o próximo e etc. O Espiritismo, ele crê que a salvação está resumido no seu lema, dizendo que fora da caridade não há salvação. Então vejo que o foco da redenção desse tipo de pensamento está em cada um, no seu esforço para conquistar méritos para ser apresentado diante de Deus e então ser capacitado a participar do reino celestial. O problema, irmãos, é que esse ensino não está na Bíblia, não está na revelação de Deus. Porque o centro da mensagem bíblica é a redenção em Cristo Jesus e nele somente. Veja que não é o que nós fazemos, mas é o que Cristo fez. A redenção, aqui no nosso versículo, e o perdão de pecados são colocados aqui como sinônimos. Esse nosso resgate do império das trevas, que ele falou no versículo 13, e a entrada no seu reino celestial, ocorre por meio do derramamento do seu sangue. Paulo mostra isso em Efésios capítulo 1, versículo 7, ao falar no qual, também se referindo a Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. É interessante nós percebermos que quando Paulo e Silas eles estavam presos, lá em Atos capítulo 16, e o carcereiro, ele então expressa um desejo de ser salvo. Ele não ouviu como resposta de Paulo, dizendo, olha, seja caridoso, seja bom para os necessitados e ganhe créditos para apresentar a Deus. A resposta de Paulo e Silas àquele carcereiro foi, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, no versículo 31. Então, o fato apresentado por Paulo aqui é que todo homem naturalmente nasce escravo. Ele é cativo do pecado, ele habita no império das trevas. O seu destino, a sua esperança, portanto, é apenas a morte. Então, como é que se faz a libertação dessa realidade? Paulo nos fala, é Cristo. Não há outra forma. Essa escravidão do pecado faz com que todo homem ele esteja sob juízo divino. Nascemos
portanto, como inimigos de Deus, como Paulo fala lá em Romanos, capítulo 5, versículo 10. Nós nascemos como filhos da ira, como Paulo menciona em Efésios 2, versículo 3, dizendo que, por natureza, somos filhos da ira. A solução desse problema é o perdão que vem por meio do sacrifício de Jesus, como o autor de Hebreus, lá no capítulo 9, versículo 12, também nos ensina. Ele diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Veja, irmãos, portanto, que apesar de que o mundo, numa cultura coach que nós temos vivido hoje, procura sempre apresentar novas formas de salvação, novas formas de mérito, novas formas de autoconquista para chegar-se a Deus, a Bíblia sempre apresentou que há apenas uma única forma, e essa forma está naquele que é o Filho amado de Deus, naquele que reina sobre todas as coisas. Os apóstolos também apresentaram essa verdade quando lá em Atos, capítulo 4, no versículo 12, Pedro e João, eles, tendo sido presos, se apresentaram perante o Sinédrio. E eles então falam: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A nossa redenção não veio por meio de Paulo, não veio por meio de Pedro, não vem por meio de nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus. Assim, se você também estiver perguntando quem poderá nos ajudar, devemos entender que não é por meio de nenhum herói desse mundo, não é por meio de Chapolin, não é por meio dos Vingadores e nem mesmo por suas próprias forças. Só existe um caminho, uma única verdade e uma única fonte de vida. Somente naquele que nós temos a redenção e a remissão de pecados, e o seu nome é Jesus. Que Deus nos abençoe. Oremos, irmãos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e agradecemos por Tua obra em nossa vida, agradecemos pelo Teu amor para conosco, agradecemos porque Tu enviaste Teu Filho, Senhor, para nos resgatar, nos libertar, nos transferir para o Seu reino de luz. Porque, Senhor, por meio do Seu sangue, Ele conquistou a nossa salvação. Por meio do Seu sangue, Ele pagou o preço do nosso resgate, pagou o preço, Senhor, da nossa libertação, pagou o preço do nosso perdão. Pedimos, Senhor, portanto, que vivamos para o Seu louvor, que vivamos, Senhor, focados nele e sendo transformados à Sua imagem. É o que nós pedimos, em nome do Teu Filho Jesus amado. Amém.